Oi, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer a trajetória de estudos da Vivian Amaro Cheluznik. Ela que foi aprovada no concurso da PGM Araucária, no Paraná, em primeiro lugar para o cargo de procurador do município, e hoje vai contar um pouquinho para a gente sobre a trajetória até chegar à tão sonhada aprovação. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, Stelle? Muito Como bom. está? Então, prazer estar falando contigo. Parabéns pela aprovação, nova procurador do município de Araucária. Olha que legal. Vivian, conta pra gente Obrigada. um pouquinho sobre você, né? Se apresente aí pra gente, fale a sua idade, se você não se importar, sua cidade natal e há quanto tempo que você é formada em direito. Bom, eu sou de Curitiba, Paraná, tenho 43 anos e sou formada desde 2005, então faz bastante tempo já. Ô, Vivian, e desde sempre você sabia que queria atuar na vida pública ou você teve que ter a famosa virada de chave, você chegou a advogar? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente do início. Então, logo depois que eu me formei, eu até pensei em fazer concurso público. Eu cheguei a fazer aqui em Curitiba, que a gente chama de Escola da Magistratura do Paraná, que é também meio que um cursinho voltado a concurso público e tem também uma pós-graduação. Então eu fiz fiz um ano, né, de escola da magistratura, só que eu não tinha os 3 anos ainda para poder fazer o concurso da magistratura. Então eu acabei indo para advocacia e também me interessei pela área da educação, né? Eu virei professora, então eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado em direito e desde então eu estava só advogando e também lecionando. Aí, agora, mais perto, assim, com a pandemia, né, que nós tivemos esse momento meio de insegurança, então eu senti, assim, uma necessidade de ter algo mais estável, né, uma profissão, assim, mais estável, porque a advocacia, ela é muito fluida, né, então, às vezes a gente tem cliente, às vezes não, então eu resolvi voltar para estudar para concurso, então foi mais ou menos a partir de 2023, assim, início de 2023. E você, Vivian, quanto tempo que você estudou focada especificamente para esse concurso? Bom, na verdade, eu estava estudando eu estudei 2023, pensando em procuradorias já, né? Só que eu estava assim um pouco tava um pouco perdida, porque não peguei nenhum cursinho, né? Que eu resolvi estudar por conta própria. E só em 2024, então, que eu ingressei assim de uma forma mais profissional, vamos dizer, né, na curso. E o meu foco em 2024 foi a PGE Paraná, que teve a prova em novembro. Só que daí eu não acabei não passando nessa prova e logo em seguida veio o concurso da PGM Araucária, né? Daí eu me inscrevi e daí acabou dando certo, né? Só continuei os estudos mais alguns meses e fui aprovada. E você sempre focou na área jurídica ou você já pensou aí em outras possibilidades? Bom, até durante aí o meu período, né, de estudos para concurso, eu fiz outros, né? Aqui acho que teve o TRT de Santa Catarina, né, que é mais uma área para analista. Mas assim, fora acho que esse, mais na área jurídica mesmo. Então, fiz para procurador, fiz também um para magistratura do trabalho, que acabei não sendo aprovada também por pouco, né? Por poucas questões, mas mais na área jurídica mesmo. Uhum. Mas você já foi aprovado em outros concursos ou essa é a sua primeira aprovação? Eu fui aprovada em quarto lugar, também para PGM de Jaguariaíva, no Paraná, e em 15º também na PGM Garopaba, em Santa Catarina. Só que Uhum. daí eles ficam um pouco longe, né, assim, do número de vagas, então não fui chamada também. Certo. E você pretende continuar estudando ou esse é seu objetivo final, Vivian? Não, acho que eu vou continuar estudando ainda. Eu pretendo ainda, talvez, fazer Advocacia Geral da União, né? Que parece que está meio que para sair. Quer dizer, meio não, né? Para o ano que vem só. Mas vou continuar estudando, mas por enquanto, se me darem, né? Eu vou tomar posse, assim, lá na PGM Araucária.
Ô, Vivian, legal. Então, estamos torcendo aí para a sua trajetória continuar. Você teve que conciliar trabalho e estudo, ou você conseguiu focar só nos estudos? Quantas horas por dia que você conseguia estudar efetivamente? Bom, no início dos meus estudos eu conciliei. Então eu trabalhava, né? Fazia um período na faculdade onde eu lecionava. Então de manhã eu ficava lá. Aí durante a tarde eu também tinha atividades do escritório. Eu acabava estudando só à noite. Então eu tinha, às vezes eu tinha que também fazer, preparar aula, aquelas estava estudando só 1 ou 2 horas líquidas assim durante a semana, né? Daí eu estudava mais fim de semana, então sábado, estudava de manhã e de tarde, domingo de manhã. Daí no segundo ano de estudos, em 2024, eu já deixei um pouco dessas minhas atividades, então tirei um pouco das minhas aulas, né? Fiquei só mais com as aulas de pós-graduação, e aí eu consegui mais tempo para estudar. Aí eu fazia mais ou menos, no mínimo, 4 horas líquidas durante a semana. E daí mantive também fim de semana, estudava sábado e domingo, né? Uhum. Então era mais ou menos isso. Algumas vezes eu conseguia até estudar o dia inteiro, né? Quando não tinha, assim, programado. Vivian, então, para esse concurso especificamente, foi prova objetiva e prova discursiva. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você se preparou para essas duas etapas, né? E qual que você achou aí que foi mais complicada? E fala um pouquinho aí sobre a discursiva, se você se prepara para a discursiva, se você tem algum conselho. Bem, para a prova objetiva, foquei depois, assim, mais perto do concurso, para estudo da lei seca e questões, né? Que sempre são importantes. Eu peguei, questões da banca, né? E estudei basicamente por esses métodos. Para a prova discursiva, eu também continuei vendo o que que a banca estava pedindo, né, nos últimos concursos que ela realizou. Só que aí o estudo ficou mais voltado para as peças, né, que eles podiam cobrar. Então eu fiz uma revisão das, das principais peças processuais, também treinei os pareceres, né? E no Estratégia nós tínhamos um curso que era chamado de temas quentes. Então eu também fiz, né, li a leitura de todos os temas, e numa dessa acabava que algum deles caía, né, na prova, e até um bem parecido de direito tributário, que me ajudou bastante. Uhum. Então, é mais ou menos isso. E quais você utilizou mais PDF, mais videoaula? Como é que você organizou aí seu método de estudos, né? O que que foi mais eficaz? Se tinha alguma estratégia para algumas disciplinas, para outras outro método? Como você fez? Para a prova objetiva, eu estudava mais por PDFs, então eu fazia leitura, também pela lei seca, e para discursiva eu fiz algumas videoaulas daí sobre as peças mesmo, que daí lá no Estratégia nós tínhamos também as videoaulas, que os professores, né, passavam a estrutura das peças, aí eu fiz mais videoaula também na segunda parte, para a segunda prova. Uhum. E você chegou a utilizar as ferramentas complementares, então passo estratégico, trilha estratégica, o banco de questões, os bizus, você chegou a utilizar? Eu estava fazendo até a preparação para PGE Paraná, eu segui a trilha dessa, desse concurso, né? Mas também eu tinha um coaching, também lá do Estratégia, e ele fez também o meu cronograma de estudos. Então, eu ia seguindo, né, para ver se não estava faltando nada ali para estudar. E a PGM também, a Araucária tinha também o curso, né? Eu peguei também a trilha. Então, dei uma olhada ali se estava também abarcando, né, todo o conteúdo. Que E a legal! síntese estratégica também usei, Ó, depois para revisão. então, revisou com a síntese, ainda contratou um coach. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência de ter contratado coach. Você achou que fez diferença ter ali um estudo personalizado, sendo guiado pelo coach? Como é que era? Você tinha encontros com esse coach? Fala um pouquinho para a gente, Vivian. Assim, eu senti uma diferença bem grande no meu estudo quando eu contratei o coach, porque eu estava
assim, meio perdida no que estudar, né? Apesar da trilha, a gente fica com medo que não dê tempo, né, de ver tudo. E eu precisava organizar meu cronograma daí semanal para, né, para seguir certinho, tudo para que desse tempo, né? Então eu contratei o coach de estratégia e ele montou meu cronograma de estudos até o final do concurso, me acompanhou. Nós tínhamos reuniões individuais todo mês e também tínhamos reuniões em grupo, né? Então, com os demais alunos. E, e ele acompanhava também os meus estudos pela plataforma. Então, ele sabia, né, se eu estava conseguindo vencer ali as horas de estudo, e daí ele já podia também ir mexendo, né, no cronograma e adaptando caso eu tivesse algum problema. Então foi bem legal, assim, eu gostei bastante e acho que deu um up aí na minha preparação. Que legal. Agora, Vivian, você conheceu o Estratégia Carreira Jurídica como? Foi indicação de alguém ou você que foi lá e pesquisou sozinha na internet? Como que foi? No início eu não tinha, né, nenhum cursinho, então eu comecei a ver vídeos no YouTube sobre concursos públicos para tentar me ajudar um pouco, que eu estava perdida. E numa dessas pesquisas eu vi um vídeo da professora Nelma, direito constitucional. E gostei muito do vídeo dela, da aula que ela deu. E aí que eu conheci o Estratégia. Aí eu entrei no site, vi os, as assinaturas, né, os planos que tinha, e resolvi assinar daí já a plataforma. Muito bom. Agora, ô Vivian, analisando aí toda a sua trajetória, tudo que você passou e que você ainda vai ter aí de muito sucesso, claro, a gente torce sempre aqui para os nossos alunos. Como é que você resume o Estratégia Carreira Jurídica na sua vida? Como que te ajudou na sua preparação? Aí eu acredito que foi fundamental. Então eu estudo sozinha, né? É muito difícil. Então a gente não sabe bem o que fazer, o que ler. E quando eu assinei Estratégia, a plataforma estava ali completinha, com todas as aulas, né? Tudo organizado. Então ali eu já senti uma diferença grande, né? Trilha estratégica que eu comecei a seguir. Então foi fundamental ter um cursinho assim, ajuda muito, né? A vida aí do concurseiro. Coach, daí depois também deu mais um degrauzinho aí de apoio, né? Para eu chegar aí a meu primeiro lugar, né? Muito bom. E agora, então, para a gente encerrar, ô Vivian, deixa um recado para as pessoas que estão nos acompanhando, aquele recado até motivacional para quem quer chegar onde você chegou, está abdicando de muitas coisas, já vem aí numa jornada longa de estudos, ou que está iniciando os estudos agora e, assim como você no início estava perdida, né? Então, deixa aí um recado, uma mensagem importante para essas pessoas. Eu gostaria de dizer para as pessoas não desistirem, né? Porque a gente luta, né, bastante, estuda bastante e não deve perder o que você fez, né? Então, se ainda não chegou, seu dia vai chegar, né? Então, acredite e siga em frente. Muito bom. Vivian, obrigada pela disponibilidade em contar um pouquinho pra gente aqui da sua trajetória. Espero que você alcance seu objetivo final, tá bom? E sempre que precisar aqui do Estratégia, nós estamos por aqui. Eu que agradeço. Obrigada, Esther. Obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E claro, dê os parabéns para Vivian aqui embaixo. Eu estou na torcida para que você seja o próximo a estar aqui comigo. Tchau.